Esses dias o meu celular estava ficando sem bateria, sem perceber, né? Já liga o modo automático e já ligou um alerta dentro de mim para mim ir para colocar o celular para carregar. E eu gosto de celular, tecnologia, computador, tablets, sempre gostei, mas um grande desafio ainda que existe nesse meio, desculpa, é que os desenvolvedores ainda não conseguiram desenvolver uma bateria ideal, vamos falar assim, né? Uma bateria que dura bastante, que não precisa estar sendo carregada o tempo inteiro. Agora tem vindo várias tecnologias, né, de capinhas recarregáveis, enfim, várias coisas para que o aparelho não fique sem bateria. Porque ao mesmo tempo que nós utilizamos todas essas coisas tecnológicas, nós precisamos, né, estar atento esse tempo inteiro para saber como está a bateria do aparelho, né? Então, dependendo das viagens, do lugar que vamos, temos que ver se precisa levar o carregador, onde vai levar o carregador, quanto carregar e tudo mais. Praças hoje em dia, vários pontos, lugares com carregadores, tomadas disponíveis para a gente carregar esses aparelhos. Então meio que tomou conta, né, essa cultura, essa questão de você não deixar esses aparelhos ficar sem bateria, porque parece que a gente depende deles, né? E a bateria, para eles, nada mais é do que a vida útil dele. Um celular pode estar impecável, por exemplo, com boa tela, boa configuração, mas se der algum problema na bateria, o celular não liga. Então ele fica inutilizável, ou seja, a bateria é essa vida útil do aparelho, né? E aqui no Brasil a gente usa esse termo, né? Acabou a bateria, ficar sem bateria. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, eles usam o termo em inglês, o verbo em inglês morrer, né? To die. Meu celular morreu. Na tradução literal eles falam, né? Justamente por isso, porque a bateria dá esse sentido de ser a vida, né, do aparelho. E por que eu tô falando isso? Porque todos nós somos completamente vigilantes e cuidadosos em sempre manter nossos celulares, tablets, computadores com bateria, ou seja, manter eles com vida. Mas quando se trata de manter a nossa vida espiritual com vida, de manter a nossa chama acesa, nós acabamos deixando um pouco de lado, não somos tão rígidos nisso, né? E é sobre isso que eu queria falar um pouco hoje, sabe? Sobre uma das maneiras de nós mantermos a nossa vida espiritual carregada. Porque com a nossa vida espiritual carregada, nós estamos prontos para ouvir a Deus, nós vamos estar prontos para pregar o Evangelho, para ter uma palavra de conforto e esperança para o necessitado, uma palavra de confronto para o rebelde, de reconciliação para o arrependido. Ou seja, com a nossa vida espiritual carregada, nós vamos estar prontos para revelarmos a Cristo para aqueles que estão ao nosso redor. E eu queria dar uma olhada com você nesse texto aqui, Provérbios 4, do 20 ao 22, que diz o seguinte: Meu filho, escute as minhas palavras, preste atenção aos meus ensinamentos. Não deixe que eles se afastem dos seus olhos, guarde-os nos mais íntimos do seu coração, porque são vida para quem os encontra e saúde para todo o corpo. Agora, olha que incrível, né? A gente consegue compreender por esse texto de que a palavra do Senhor, ela é vida para nossas vidas. Ela é essa fonte que carrega a nossa vida espiritual, ela é saúde para o nosso corpo. Então, quando nós deixamos de ir diante da palavra de Deus diariamente, nós corremos o risco de nossa bateria espiritual acabar a qualquer momento. E em vez de liberar vida para aqueles que estão ao nosso redor, nós acabamos liberando morte. Porque a morte em si, ela já é um fruto da nossa natureza pecaminosa. Então, às vezes, eu e você estamos lá, e isso ainda é difícil, hein? Pega alguns de nós, ainda estamos lá naqueles 10%, porque a verdade é que parece que a maioria de nós, hoje em dia, já estamos no 0% praticamente, sem bateria, né? A pouca bateria que tem na nossa vida é talvez nossa mãe, nosso pai que intercede por nós, o grupo de intercessão da igreja, alguém que está tentando colocar uma coisa em nós que é a nossa responsabilidade. E a palavra de Deus, ela tem grande responsabilidade nisso, de nos alimentar espiritualmente, de manter a nossa bateria renovada. Se você dá uma olhada aí anteriormente, tem um ChimpaCast que eu falei sobre se esforçar e usei o exemplo de Josué.
Eu falei que uma das coisas que Deus diz para ele é: medita na minha palavra de noite e obedeça os meus mandamentos. Se você for ver em Salmos, primeiro, o salmista vai falar que bem-aventurado é aquele que medita na palavra do Senhor de noite. Jesus, quando ele foi tentado no deserto por Satanás, ele respondeu recitando a palavra de Deus. Saía a palavra dele. Quando ele estava sendo crucificado, ele novamente exalou, soltou a palavra de Deus, porque a vida dele era cheia da palavra de Deus. E a Bíblia vai indo assim por vários outros exemplos. Então, durante a Bíblia inteira, a gente vai encontrar de que pessoas com uma vida espiritual abundante são pessoas cheias da palavra de Deus. Porque hoje em dia, por talvez algumas mensagens que eu e você possa ter escutado, ou algumas outras pessoas, você já deve ter caído naquela tolice de ouvir de alguém: a palavra mata. Talvez você, como eu, já até falou isso para alguma pessoa, porque a verdade é que nós usamos essa expressão, a palavra mata, para falar da nossa irresponsabilidade, da nossa falta de compromisso com a leitura bíblica e com o estudo bíblico, e nós usamos essa desculpa de que a palavra mata. Porque se a gente for analisar o contexto, quando Paulo fala isso, que a palavra mata, ele está falando num contexto bem específico sobre a lei e a nova aliança. E depois você vai ver na carta de Paulo a Timóteo que o próprio Paulo, um cara extremamente inteligente, extremamente letrado, ele vai falar para Timóteo, fala assim: atrás, manda minha capa, mas envia aqui para mim também os meus livros e os meus pergaminhos. Então, se a palavra matasse, no sentido que eu e você usa esse texto, Paulo não estaria falando para trazer os livros para ele ler, trazer os pergaminhos para ele ler. E se a palavra matasse, esse texto em Provérbios 4, 20 e 22 estava completamente errado, onde fala que ela é vida para quem encontra e saúde para todo o corpo. Então, a verdade é que a palavra não mata. O que mata é ficar sem a palavra de Deus. O que vai matar é nós negligenciarmos a palavra de Deus. A verdade é que a palavra de Deus é a fonte mais segura para nós ouvirmos Deus falar conosco. Então, é ela que vai ser responsável por grande parte da nossa bateria espiritual, da nossa vida espiritual. Por exemplo, agora são 10h15 da noite. A minha bateria física já está chegando ao final, depois de um dia longo de trabalho, de várias coisas. A minha bateria física está chegando ao final. Eu vou dormir, amanhã eu acordo recarregado. Agora, a vida espiritual a gente deixa bem de lado, a gente não recarrega, a gente não se preocupa, a gente recarrega a nossa vida física, a gente recarrega o nosso celular, recarrega os nossos aparelhos tecnológicos, mas quando se trata de recarregar a nossa vida espiritual, de ingerir vida para nossas vidas, nós não fazemos, nós inventamos várias desculpas. Hoje temos vários recursos interessantes que nos ajudam a nos aproximarmos da palavra de Deus, a buscarmos a palavra de Deus, a aprendermos a palavra de Deus. E ainda assim, por desvios ou por mau uso de um ou de outro, nós usamos isso como desculpa para a gente não ler. A gente consegue inventar desculpa para falar que quem lê a palavra vai ficar preso naquelas coisas, é uma pessoa fria, enfim. Dentro do meio evangélico, do meio cristão, a gente tem diversos exemplos de pessoas que usam isso só porque as pessoas não têm a força para lutar pela própria vida espiritual. É claro que existe sim casos específicos, né? Existem pessoas que pela própria Bíblia vão tentar provar coisas erradas, vão tentar usá-la de maneira errada. Inclusive a passagem que eu citei de Jesus sendo tentado no deserto pelo diabo, Satanás vai usar a palavra de Deus para tentar Jesus. E Jesus vai responder da seguinte maneira: também está escrito. Quando nós nos deparamos com pessoas hoje que usam a palavra de Deus para distorcer, para benefício próprio, para enriquecimento, enfim, em vez de nós combatermos essas pessoas no sentido de mostrar para aqueles que estão ao nosso redor, também está escrito, não é assim, não é assim, não é assim. A gente fala assim: não, a palavra mata, você não precisa ler a Bíblia. Essas pessoas ficaram assim porque elas leram a Bíblia demais. A Bíblia, ela é rica,
ela é conhecimento para nossas vidas, é o próprio Deus falando com a nossa vida. A gente vai encontrar as Escrituras falando que as pessoas provavam aquilo que os discípulos falavam, aquilo que os apóstolos falavam, eles iam na palavra para consultar, para ver se aquilo que eles estavam falando estava batendo com o que está escrito. Então a Bíblia, ela determina muitas coisas nas nossas vidas. A Bíblia, ela foi fonte de criar vários hospitais. Se estudarmos um pouco mais a história da Bíblia, ela criou hospitais, criou universidades. Então ela nunca foi uma fonte de morte, ela sempre foi uma fonte de vida. Então era isso que eu queria encorajar você hoje, e encorajar a minha própria vida, sabe? De não caia nessa desculpa de que a palavra mata. Pelo contrário, não fique um dia sem ir diante da palavra de Deus. Eu tenho certeza que se você ir diante da palavra de Deus todos os dias, você vai encontrar Deus falando com você todos os dias. E você vai sair cheio de vida, cheio de saúde. Porque a Bíblia, ela revela para nós quem Deus é. Ela é a fonte principal de revelação de quem Deus é, mais do que qualquer outra coisa. É aqui que nós vamos conhecer o nosso Pai, conhecer o Deus que adoramos, o Cristo que pregamos, que dizemos que ressuscitou. Nós dizemos porque os discípulos testemunharam aquilo, então eles escreveram aquilo e deixaram isso para nós. A palavra inteira, ela foi escrita pelo Espírito de Deus, que caminha por ela inteira, do começo da criação até os dias de hoje. Então não cai nessa desculpa de que a palavra mata. Pelo contrário, encontre por que você está dando essa desculpa. Reflita com você hoje, enquanto eu vou refletir comigo. Por que eu tenho negligenciado a palavra? Por que eu tenho dado desculpa para não ler a palavra? Por que eu consigo ficar um tempão no meu celular, mas não consigo ler a Bíblia? Por que eu consigo ficar um tempão fazendo uma atividade física, mas eu não consigo ler a Bíblia? Por que eu consigo trabalhar diariamente 8 horas, 9 horas, 10 horas e eu não consigo ler a Bíblia? Por que eu consigo sair com os meus amigos e conversar e brincar e fazer várias outras coisas e não consigo ler a palavra? Justamente porque existe algo de muito precioso nisso que o inimigo não quer deixar você chegar perto de maneira nenhuma. Mas hoje eu creio que eu e você estamos tendo essa nova oportunidade de refletir e de lutar pela palavra. Tem um estudo, se eu não me engano, tem no YouTube, que mostra pessoas que leem a Bíblia uma vez por dia, uma vez por semana, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana e assim por diante. E nesse estudo foi comprovado, nessa pesquisa, de pessoas que leem a palavra de 4 vezes por semana, se eu não me engano, para mais, vários benefícios na vida da pessoa sendo libertas de pecados, mudando comportamentos, enfim. Se você pesquisar no YouTube alguma coisa nesse sentido, você vai encontrar e você pode ver isso. Então, a palavra, mais uma vez, ela não vai te matar, ela vai te dar vida, ela vai trazer vida. Se você for nela para encontrar Deus, num coração quebrantado, disposto a reconhecer quem Deus é na sua palavra, ela vai te trazer vida, ela vai te trazer saúde espiritual. Lembrando que esse podcast é apenas para te ajudar, para te encorajar, para me encorajar na minha vida com Deus, na sua vida com Deus, para te encorajar a servir mais na igreja local que você está, para te encorajar a liderar pessoas, para te encorajar a fazer diferença onde você trabalha, para te encorajar em todos os lugares. Não é uma ferramenta de confronto para você usar, bater de frente com o seu pastor, bater de frente com o seu líder. Não é uma ferramenta de rebeldia, não é uma ferramenta de destruição, mas é uma ferramenta de construção, para começar a construir algo dentro da sua vida e dentro da minha vida. Se você foi abençoado, que você possa compartilhar isso com alguém que você entende, talvez até com aquela pessoa que você conhece que já falou para você uma vez que a palavra mata, que você possa mostrar esse outro lado para essa pessoa ter a possibilidade de refletir também e pensar um pouco mais fundo nisso. Se esforce, faça a sua parte, eu vou tentar me esforçar também, fazer a minha parte e ser cada vez mais cheios da palavra, porque as pessoas ao nosso redor estão sedentas hoje pela verdade, pela palavra de Deus, e nós conseguimos falar de tudo com elas. Falamos dos últimos filmes, das últimas tecnologias,
falamos de financiamentos, de carros, de investimentos. Parece que nós temos resposta para tudo hoje nessa era de conhecimento e informação Google, mas quando chega da palavra de Deus, parece que a gente só sabe mal e mal Salmos 23, alguma coisa do Salmo 91 e João 3,16. O resto da Bíblia não existe na nossa vida. Então que Deus te abençoe. Até a próxima.